Olá, no vídeo de hoje eu vou comentar mais um livro do Byung-Chul Han, A Expulsão do Outro, Sociedade, Percepção e Comunicação Hoje. Eu gosto desse filósofo, Byung-Chul Han, porque ele faz uma leitura do nosso tempo, o que os alemães chamam de o espírito do tempo. Ele expõe de uma maneira bastante clara e que para nós que trabalhamos com saúde mental, eu que sou psicóloga, nos dá uma dica, nos dá uma pista para entendermos o quanto os adoecimentos não surgem simplesmente pela vulnerabilidade do indivíduo, mas surgem a partir desse mundo em que vivemos, que vai produzindo modos de existência que muitas vezes produzem sofrimento e adoecimento. Eu selecionei alguns fragmentos do texto e vou fazer a leitura a partir de algumas proposições apontadas pelo texto. Então, primeiro ponto que eu quero salientar, primeira leitura, a positividade do igual, ou estamos todos buscando espelhos, estamos buscando apenas espelhos? Abre aspas. O tempo no qual havia o outro passou. Desaparece o outro como mistério, o outro como sedução, o outro como eros, o outro como desejo, o outro como inferno, o outro como dor. A negatividade do outro dá lugar hoje à positividade do igual. A proliferação do igual constitui as transformações patológicas que afligem o corpo social. A depressão destrutiva não vem do outro, mas de dentro. O sujeito de desempenho depressivo é, por assim dizer, morto à pancada ou sufocado pelo si mesmo. Fecha aspas. Então, nesse fragmento, nós vemos que Byung-Chul Han expõe, né, ele já propõe aí a sua tese. Essa depressão, esse adoecimento, não é produzido tanto pelo outro, como diria Sartre, o inferno são os outros. Para Byung-Chul Han, se os outros são esse inferno, seria a fonte de conflito que me faz e que me fortalece para os enfrentamentos. Isso seria uma coisa boa. O conflito é uma coisa boa. O grande problema dessa positividade do igual é eu estar somente diante de espelhos e eu jamais me renovar a partir de uma abertura para o outro. Segunda leitura. A violência invisível ou a autodestruição como consequência da positividade. Abre aspas. A violência do igual é, por causa de sua positividade, invisível. A proliferação do igual se apresenta como crescimento. A partir de um determinado ponto, porém, a produção não é mais produtiva, mas destrutiva. A informação não é mais informativa, mas deformadora. A comunicação não é mais comunicativa, mas meramente cumulativa. Fecha aspas. Vemos aqui muita informação e nenhum saber. Byung-Chul Han vai enfatizar isso. Esse volume de informação não acrescenta em saber, pelo contrário, esvazia a nossa possibilidade de saber. Para ele, o saber se dá a partir do encontro com o novo, e uma vez que expulsamos o outro, também expulsamos o novo, aquilo que desconhecemos. Vamos à leitura 3. Mídias sociais ou atrofia social? Abre aspas. Acumulam-se friends and followers, sem nunca se encontrar com o outro. Mídias sociais representam um estágio de atrofia do social. A conexão digital total e a comunicação total não facilitam o encontro com o outro. Eles servem antes para passar direto pelo estranho
e pelo outro, e encontrar o igual, o de igual inclinação. E cuidam para que o nosso horizonte de experiência se torne cada vez mais estreito. Elas nos emaranham em uma fita do eu que nos leva por fim a uma autopropaganda que nos doutrina em nossas próprias ideias. Fecha aspas. Pois bem, esse outro, né, nos doutrina, nos amarra, ou melhor, pela ausência desse outro, estamos doutrinados e amarrados a um eu que não se renova, que não encontra resistência. Esse eu não encontra resistência e assim ele não se transforma, ele não se renova. Leitura 4. Big Data e o saber. Ou, no lugar do outro, o que temos? Big Data. Abre aspas. Mesmo a maior coleção de informação, Big Data, dispõe de muito pouco saber. Por meio do Big Data, se descobrem correlações e as correlações dizem: se A ocorre, também ocorre B. Porque é assim. Porque é assim, não se sabe, apenas é assim. A pergunta pelo porquê se torna supérflua aqui. Nada é então compreendido. Saber, porém, é compreender. Assim, o Big Data torna o pensamento superficial, entregamo-nos sem pensar a essa resposta. É assim. Então, aqui, fecha aspas. Então, aqui ele comenta sobre o quanto as informações que não são atravessadas pelo nosso saber, pela construção do nosso saber, elas se tornam vazias e nós acabamos nos contentando com esse tipo de resposta. É assim. Recebemos uma notícia, uma fake news e repassamos porque acreditamos que é assim. Não investigamos os porquês, não investigamos a procedência dessa construção de verdade. Simplesmente consideramos, é assim, e repassamos. Vou ler mais um fragmento sobre esse tópico 4. Abre aspas. A rede se transforma hoje em um campo de ressonância especial, em uma câmara de eco, da qual é eliminada toda a alteridade, toda a estranheza. A ressonância real pressupõe uma proximidade do outro. Hoje, a proximidade do outro dá lugar à ausência e sempre ao igual. A comunicação global permite apenas iguais, outros e outros iguais. Fecha aspas. Aqui ele está se referindo ao outro como um igual. Mas quando ele diz outro, ele quer dizer o diferente. Mas nós acabamos considerando o outro sempre somente os meus iguais. E expulsando aquele outro que de fato seria outro. Que seria aquele que difere, aquele que produz conflito, aquele que me faz pensar e repensar minha vida, minha existência, minhas escolhas. Vamos à leitura 5. Na proliferação do igual, há uma plenitude de vazio. Abre aspas. A expulsão do outro traz um vazio adiposo da plenitude. Obscenos são a hipervisibilidade, a hipercomunicação, a hiperprodução, o hiperconsumo, que levam a uma rápida estagnação do igual. Obscena é a ligação do igual com o igual. No inferno do igual não é possível nenhum desejo pelo outro. Fecha aspas. Aqui a gente já vê ele apontando a ideia do desejo. O grande inferno de permanecer no igual é a perda do desejo. Porque o outro é aquele que incomoda, que inquieta e que atrai
e que aumenta o desejo, que produz o desejo, e na expulsão do outro perde-se também o desejo. Leitura 6. A globalização como violência do igual. Aqui ele vai falar então desse mundo em que vivemos, né? O espírito do nosso tempo é o espírito da globalização. Tudo é conhecido e reproduzido por todos de maneira igual, de maneira muito similar. Inclusive, quando a gente vai viajar, muitas vezes a gente vai para um lugar diferente para frequentar o igual, para frequentar shopping centers, lojas comerciais que se reproduzem em todo lugar do mundo e não nos deparamos com o diferente. Vamos para o diferente para vermos apenas o igual na globalização, nesse mundo globalizado. Abre aspas, vamos à leitura. A violência do global, como violência do igual, aniquila a negatividade do outro, do singular, do incomparável, que prejudica a circulação de informação, comunicação e capital. Justo lá onde o igual esbarra no igual, ele alcança a violência máxima. Fecha aspas. Então, o Byung-Chul Han está apontando para essa questão desse igual aumentar em potência, sendo que essa é uma potência destrutiva, não é uma potência para a vida, é uma potência para a depressão. A depressão seria a perda de energia, né? É uma potência da perda de energia, enfim. Leitura 7. A autenticidade como autorreferência narcísica. Aqui para nós psicólogos humanistas, é um ponto delicado a se pensar. Essa palavra autenticidade, hoje ela tem sido usada e desgastada de tal maneira que é difícil em sala de aula usar a palavra autenticidade, porque as pessoas entendem a autenticidade de uma maneira bastante distorcida, que é como ele vai apresentar aqui. Vamos à leitura. Abre aspas. Hoje se fala muito de autenticidade. Ela surge em toda a propaganda do neoliberalismo como uma roupagem emancipatória. Ser autêntico significa ser livre. Livre de modelos, de expressão, que vem do outro, livre de comportamentos pré-definidos, livre de comportamentos prescritos de fora. Dela parte a compulsão de ser igual apenas a si mesmo, de se definir apenas por si mesmo, sim, de ser autor e inventor de si mesmo. Trata-se de uma autorreferência narcísica. A compulsão por autenticidade compele o eu a reproduzir a si mesmo. O eu, como empreendedor de si mesmo, produz a si, performa a si e oferece a si mesmo como mercadoria. A autenticidade é um ponto de venda, fecha aspas. Pois bem, nós que somos professoras de psicologia humanista e existencial, que falamos da autenticidade, percebemos que essa palavra se esvaziou completamente. E o Byung-Chul Han é certeiro e vai ao ponto. A autenticidade se tornou um ponto de venda. Por meio da autenticidade, você se transforma numa mercadoria e você se vende como mercadoria a esse mundo regido pelo econômico e pelo neoliberalismo. Vou fazer mais uma leitura sobre essa questão da autenticidade narcísica ou autorreferência narcísica. Aliás, o Byung-Chul Han vai dizer, essa autenticidade, ela está muito mais ligada ao narcisismo. A palavra autenticidade, ela se tornou irmã gêmea do narcisismo, e não era assim originalmente. A partir de Heidegger,
a partir de Carl Rogers e autores da filosofia e da psicologia humanista, a autenticidade não seria isso. A autenticidade seria a busca de uma verdade de si mesmo, né? Mas aqui a autenticidade é uma autorreferência narcisista. Vamos à leitura, abre aspas. O narcisista, em contrapartida, é cego frente ao outro. O outro é dobrado, é dominado, até que o ego se reconheça nele, no outro. O sujeito narcisista percebe o mundo apenas como sombras de si mesmo. A consequência fatal, o outro desaparece. Fecha aspas. Então eu busco no outro apenas o espelho. Eu busco que o outro reflita aquilo que eu sou, confirme aquilo que eu sou, aplauda aquilo que eu sou. É isso que eu espero do outro nessa autorreferência narcísica. E vou fazer mais uma leitura sobre a autorreferência narcísica que produz a instrumentalização do outro. Estamos aprofundando. Esse outro acaba se tornando um instrumento, um espelho a favor de mim mesmo. Abre aspas. A autoestima não pode ser produzida por mim mesmo e, para tanto, eu sou direcionado ao outro como instância de gratificação que me ama, me elogia, me reconhece, me estima. Fecha aspas. Então, esse outro acaba sendo um instrumento para instrumentalizar a minha autoestima, para produzir a minha autoestima. Eu extraio do outro a minha autoestima. Eu exijo que o outro o tempo inteiro me ame, me elogie, me reconheça, me estima e indiretamente se incline a mim como se eu fosse seu Deus. Bem, vemos um cenário aí que nos amedronta, né? Que mundo é esse que nós estamos, em que nós não nos encontramos mais com o outro? Mas o Byung-Chul Han, ele também diz, olha, ao encontrar-se com o outro, acontecem coisas surpreendentes. E essas coisas surpreendentes, elas podem acontecer mesmo no nosso tempo. Então, ao ler esse livro, o que penso? Existe uma saída, existe uma possibilidade de eu fazer um enfrentamento ao meu próprio narcisismo e a me colocar aberta para me encontrar com algo que faça a vida valer a pena, que seria esse encontro com o outro, né? Então vamos à leitura a leitura 8, que diz: e se eu deixar o outro furar essa barreira de autorreferência narcísica? O que acontecerá? Né? Então, essa é a pergunta que eu faço. E se você deixar o outro furar a sua barreira narcísica, se aproximar de você, o que vai acontecer? Leitura 8. Abre aspas. A verdadeira autenticidade de Heidegger é muito diferente da autenticidade comum, a qual nós usamos batidamente essa palavra autenticidade hoje em dia. Ela é até mesmo oposta a esta. Segundo a terminologia de Ser e Tempo, a autenticidade comum de hoje seria uma forma de inautenticidade. A verdadeira autenticidade parte do desabamento da cotidianidade. Arrancado do tranquilizante mundo do ser, o ser aí é confrontado com a infamiliaridade do não lar. Fecha aspas. Byung-Chul Han está propondo aqui que a infamiliaridade seria algo que nos arranca dessa depressão da autorreferência, desse fardo e desse peso de ser eu mesma. Me colocar na infamiliaridade, me expor a esse diferente,
a esse desconhecido, a esse não sei. Temos ainda uma leitura, e eu vou intitular como a experiência do encontro. Seria mais uma possibilidade de o que acontece quando eu me encontro com o outro. O que acontece a partir da experiência do encontro. Abre aspas. A negatividade do outro e da metamorfose constitui a experiência em sentido enfático. Ter uma experiência significa que ela sucede conosco, que ela nos atinge, que ela abate-se sobre nós, nos derruba, nos transforma. A sua essência é a dor. Fecha aspas. Gente, eu acho isso muito interessante. A essência do encontro com o outro é a dor, é o conflito. E nós estamos fugindo desse conflito. O excesso de autorreferência, nós queremos sempre o prazer, sempre nos sentirmos valorizados frente ao outro e não damos a chance desse encontro que é conflito. Byung-Chul Han está dizendo, esse conflito é extremamente necessário para que a vida resgate o seu sentido de ser vigorosa, ser forte, ser lançada para a vida. E se eu deixar o outro furar essa barreira da autorreferência narcísica, o que acontece? Então, mais uma leitura seria o atravessamento do olhar do outro. Permitir que o olhar do outro me atravesse. Antes da leitura eu vou fazer um comentário, né? Quando o olhar do outro me atravessa, esse olhar do outro vai reconhecer coisas que talvez eu preferiria não ver em mim mesma. Mas esse outro tem em seu olhar esse poder. E por isso eu o distancio, porque eu não quero que esse outro me olhe e me veja em determinados aspectos que eu não quero ser visto. Então vamos à leitura. O inteiramente outro, que se furta a toda previsão e cálculo e infunde medo, manifesta-se como olhar. Fecha aspas. Olha aqui, infunde medo, né? O olhar do outro infunde medo, porque esse olhar do outro enxerga em mim algo que talvez eu teria muita dificuldade de enxergar. Mas é esse olhar do outro que me chama para a vida. É isso que o Byung-Chul Han está propondo aqui. É esse olhar do outro que primeiro produz dor, que primeiro me derruba, me desorganiza, me confronta, traz para mim o conflito. É a partir desse olhar do outro que eu posso me renovar. E é isso que nós estamos perdendo nesse mundo que ele vai chamar de sociedade do cansaço ou sociedade da eficiência e da produtividade. Bom, mais uma vez eu pergunto, e se eu permitir que o olhar do outro fure essa camada de autorreferência narcísica? O que acontece? O que acontece? A escuta da voz do outro que vem de fora, ela me transforma. Então vamos à leitura. Abre aspas. A voz que vem de algum outro lugar, a voz de fora, a voz do outro, fecha aspas. Essa é a voz que aparece para me assombrar. Eu vou fazer a segunda leitura e vou comentar. Abre aspas. A voz é um fantasma, um espírito. O que foi excluído e reprimido retorna como voz. Fecha aspas. A voz do outro vem me assombrar. A voz do outro vem me falar sobre coisas que eu havia reprimido na linguagem psicanalítica, que eu havia negado, que eu havia expulsado da minha presença. A voz do outro
vem trazer de volta algo que eu havia expulsado e que talvez eu não queria tomar contato, e a voz do outro vem me mostrar sobre isso. Mais uma leitura, abre aspas. A voz representa frequentemente uma instância superior, uma transcendência. Ela ressoa de cima, do inteiramente outro. Em Ser e Tempo, Heidegger fala em uma passagem, de maneira inteiramente inesperada, da voz do amigo. E diz Heidegger que cada ser aí carrega consigo o ouvir da voz do amigo. O ouvir da voz do amigo, segundo Heidegger, constitui até mesmo a primeira e autêntica abertura do ser aí para o seu poder ser mais próprio, fecha aspas. Gente, aqui para mim tem uma chave de leitura. Uma chave de leitura de como fazer o enfrentamento desse tempo que vivemos e que expulsamos o outro. É permitir que o olhar e a voz do outro nos atravesse e nos leve a uma transcendência, ou seja, a sair de nós mesmos. Esse sair de nós mesmos é sair, inclusive, do fardo de nós mesmos. É por meio de ouvir essa voz do outro, que o Heidegger chama de amigo, porque aqui a gente pode comentar, esse outro, quando ele te atravessa e quando ele aparece como um fantasma sobre a sua vida, como algo que havia sido expulsado e retorna, esse outro como amigo, ele não faz isso para te colocar para baixo. Ele faz isso porque ele ama a verdade. Aliás, a palavra verdade é muito cara a todos os filósofos, né? Os filósofos buscam pela verdade. Heidegger busca pela verdade do ser. E me parece que aqui existe uma chave de encontro com essa verdade do ser, né? A presença do outro que é amigo. Esse outro, tudo bem, ele pode ser diferente, ele pode ameaçar, ele a princípio pode parecer um fantasma, inclusive ele pode parecer um inferno, o inferno são os outros, mas é esse outro que chacoalha a existência do teu ser e que possibilita uma transcendência, sair do fardo de ser si mesmo e voltar-se para um poder ser mais próprio, para algo que seja potência. Vamos a mais uma leitura, abre aspas. A voz ressoa lá de fora, do inteiramente outro, ao qual o pensamento se expõe. O pensamento tem de se entregar à negatividade do outro e se entregar ao nunca antes percorrido. Caso contrário, ele se degrada em uma operação positiva que perpetua o igual, fecha aspas. Então aqui também uma chave para o enfrentamento desse tempo que expulsa o outro. É não ter medo de percorrer o nunca antes percorrido. Hoje nós buscamos o conforto, aliás, nós temos acesso ao conforto de uma maneira tão acessível, é tão fácil, que nós nos tornamos medrosos para lidar com o desafio, com o outro, com aquilo que nos desestrutura. Nós acreditamos que não conseguiremos mais nos reestruturar. Mas a proposição de Byung-Chul Han é que sim, podemos nos reestruturar. E justamente nesse encontro com o outro, que vai me defrontar com os meus próprios fantasmas e vai me mostrar a possibilidade de uma entrega ao nunca antes percorrido, porque o ser aí, o ser humano, é esse que se constrói a partir da transformação. Então, esse nunca antes percorrido é renovação, é algo que faz o ser humano ser realmente humano. Vamos à última leitura, ou ao último tema, que seria a conclusão, o pensamento do outro. Abre aspas. Ser si mesmo não significa simplesmente ser livre. O si mesmo é também um peso e um fardo. Ser si mesmo é estar enfardado
consigo mesmo, fecha aspas. Ser si mesmo é ser pesado de si mesmo, é estar cansado de si mesmo. Mais uma leitura, abre aspas. Nas relações de produção neoliberal, esse fardo ontológico cresce até se tornar imensurável. A maximização do fardo tem, em última instância, a finalidade de maximizar a produção. Fecha aspas. Aqui ele diz, olha, é um bom negócio para esse mundo neoliberal que nós estamos vivendo, que você continue preso na sua autorreferência narcísica. É um bom negócio. Só não é um bom negócio para você. Certamente não é um bom negócio para você. Mais uma leitura, abre aspas. Só o Eros tem condição de libertar o eu da depressão, do envolvimento narcisista consigo mesmo. O outro é visto assim uma fórmula de redenção. O outro, o diferente, o incômodo, é uma fórmula de redenção. Apenas o Eros, que me arranca para fora de mim e para o outro, pode vencer a depressão. O desejo do outro, sim, o clamor pelo outro, a conversão para o outro, seriam o antidepressivo metafísico que rompem a casca narcisista do eu. Fecha aspas. Olha, gente, eu gosto muito dessa passagem. Um remédio para a depressão? Quer um remédio para a depressão? Sair da autorreferência narcísica, ir ao encontro com o outro, arcar com o custo dessa desestruturação, desse encontro com fantasmas e com monstros que haviam sido expulsos da sua presença, permitir que eles retornem, confrontá-los a partir desse encontro com o outro é um antídoto para a depressão. E eu acredito que realmente faz todo sentido essa proposição do Byung-Chul Han. E para fechar, a última leitura propõe Byung-Chul Han. O amor pressupõe sempre uma alteridade. Fecha aspas. Então, não é possível esse amor a si mesmo, como autorreferência narcísica, não é possível que isso preencha a vida. Não preenche a vida, pelo contrário, se torna um peso e deprime a vida. A vida, para ser viva, forte e vigorosa, precisa desse embate, desse conflito que só pode surgir a partir do encontro com o outro. Então, fizemos a leitura do livro, A Expulsão do Outro, mas também identificamos que é possível resgatar esse outro de volta para a nossa vida e para o nosso crescimento. E eu fecho a minha reflexão de hoje perguntando a você, quem é esse outro que foi expulso e que pode ser resgatado na sua vida? Até a próxima leitura.